Me responda uma coisa aqui. Afinal, o casamento hoje em dia é mais vantajoso para quem? Para os homens ou para as mulheres? E será mesmo que ainda vale a pena casar para o homem nos moldes legais que temos hoje? Será que em muitos casos o casamento acaba sendo mais vantajoso, querendo ou não, para ela, tanto por causa das leis, proteções e como funciona o sistema? Você não pode colocar sua felicidade nas costas de outra pessoa. Os homens são muito mais saudáveis com relação ao casamento do que as mulheres. Normalmente, o que eles fazem? Eles crescem como pessoa, têm hobbies, têm profissão, têm desejos e querem se casar para trocar essas coisas. Não é assim? E a mulher? Não tem hobby, não tem pensamento próprio, não tem carreira, não tem nada, ela quer arrumar um homem. Isso é normal? Aí ela arruma um e não tem nada para oferecer. Não tem nada dentro da cabeça. Porque está muito ocupada adubando os cabelos. Então, com isso, ela é uma casca vazia. Então eu já vou logo te avisando que se você é daquelas pessoas que gosta só de ouvir o que é bonito, o que é romantizado, o que não é dito de verdade, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você gosta de ouvir a verdade, com números oficiais, dados concretos e também relatos das pessoas, então fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar estatísticas que vão te fazer repensar muito sobre essa questão do relacionamento e casamento hoje aqui no Brasil. E o tema é polêmico, eu sei, mas tudo que eu vou trazer para vocês são dados públicos oficiais que qualquer um pode verificar. E não é a teoria da conspiração, não é mimimi, é a realidade que você vai viver ou está vivendo hoje. E muita gente pode comentar aqui que tem leis que favorecem demais as mulheres e que financeiramente o homem sempre sai perdendo. Mas será que essa realidade é tão preta no branco assim hoje? Então eu já quero fazer uma pergunta para vocês, deixar a resposta aqui nos comentários. Quais seriam os motivos reais para você casar ou não casar hoje em dia? E se você conhece alguém, ou até mesmo é você, que já passou algum perrengue em um casamento, comente aqui a palavra casamento. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar, comentar e se inscrever. Se possível, deixe um valeu demais ou também contribui no Apoia-se. Então, chega de enrolação e vambora. Bom, então vamos começar com alguns dados oficiais do IBGE que saíram agora, para você ter um pouco de noção nesse cenário atual que muitos pensam que não está acontecendo, mas está. Olha, o Brasil em 2023 registrou mais de 440 mil divórcios. Isso mesmo, quase meio milhão de casamentos que terminaram. E para você ter uma ideia da proporção, a cada 100 casamentos entre pessoas de sexos diferentes registrados no Brasil, cerca de 47 terminaram em divórcio no mesmo período. É praticamente a metade, cara. E tem mais uma coisa, segundo dados mais recentes, 47,7% dos casais se divorciam com menos de 10 anos de união. Ou seja, quase da metade dos casamentos não chega nem na primeira década. Isso representa um aumento de 10 pontos percentuais nos últimos 12 anos. Então, quando você ouve aquela história até que a morte nos separe, a realidade está mostrando que na prática é mais até que a conta bancária nos separe ou até que a rotina nos canse. E olha, eu não estou julgando ninguém não, cada um sabe da sua vida, mas é importante a gente olhar para a realidade como ela realmente é. Porque pode ter gente dizendo aqui, mas você tem que ver os casos do divórcio, isso, aquilo. Beleza, ok. Mas em grande maioria dos casos, se não acontecer a traição, se não acontecer casos mais graves, né, por exemplo, a traição ou alguma coisa assim do tipo, você vai reparar muito bem, na maioria das vezes, os motivos do término do casamento são esses: o motivo financeiro e o motivo de tédio, né, o cansaço da rotina que o casal tem. E um dos fatos que ninguém gosta de admitir é que ainda os relacionamentos por interesse financeiro existem, principalmente da outra parte que vocês sabem muito bem. E não é uma lenda urbana que todo mundo fala, é a pura verdade. É claro que a maioria dos casamentos acontece muitas vezes por amor, né? Mas ainda existe uma porcentagem que opera fora desse padrão, né? E nessa questão, a gente sabe, as mulheres também sabem, que se o homem tem uma situação financeira confortável, consegue propor uma qualidade de vida tanto para ela quanto para ele no casamento, na relação, ele vai sempre se tornar um alvo nelas. E é fácil você identificar padrões que acontecem, né? Existe aquele famoso perfil parasita. Aquela pessoa, quando você casa, que com o tempo vai deixando de contribuir com as contas, sempre surge uma desculpa, a pessoa sempre vai precisar de uma ajudinha inicial, e aos poucos ela para de trabalhar e
Na maioria das vezes, o homem fica responsável por tudo, sabe? Enquanto o parceiro vive como se fosse um grande prêmio, fosse uma própria, como que diz, né? A esposa troféu. Que muitas querem casar com o cara para serem esposas troféu. Então, nesse quesito, né, do perfil parasita, existem sim. Tanto é que, ultimamente, nas redes sociais está escancarado isso, né? Que as mulheres, até alguns homens também, não vão ser hipócritas, mas a questão inicial do vídeo será mesmo que compensa para quem casar, para o homem ou para a mulher. Então, nesse quesito que a gente vê muito bem, é muito mais fácil você ver uma mulher que não tem uma condição financeira alta ou confortável casar com um cara que tem, ao contrário de uma mulher com um patamar altíssimo se casar com um cara inferior, entre aspas, financeiramente que ela. E também o que acontece muito, né, no casamento é aquela famosa manipulação financeira, mesmo que aconteça de uma forma sutil. Quando o assunto é dinheiro, sempre vem à tona de forma indireta, né? A pessoa conta histórias tristes, dificuldades, dívidas, ameaças de ser despejada, alguma coisa do tipo. Tudo isso para despertar sua pena e fazer com que você, né, ou a pessoa na relação, ofereça ajuda financeira. Então, se acontecer isso antes de você estar casado, é bem possível que aconteça também quando você está casado com a pessoa, sabe? E quando você casa com ela, pode acontecer a famosa controlação do seu patrimônio. Que aos poucos a pessoa começa a querer tomar conta do seu dinheiro que você ganha, diz que você não sabe administrar, que seria melhor você vender, por exemplo, seu bem, seu carro, sua moto, ou sua alguma coisa assim do tipo, seu videogame, por exemplo, para ter mais dinheiro, para ter mais investimento, entre aspas, mas na maioria das vezes é sempre em prol dela. E acontece muito, cara, que eu conheço casos bem próximos a mim. Ela sugeriu e conseguiu que os bens dele sejam transferidos para o nome dela, que na justificativa dela era para supostamente proteger o casal, que vocês sabem muito bem as reais intenções por detrás disso. E também mostrando para vocês que, no quesito casamento, a gente sabe que o sistema jurídico brasileiro não é exatamente neutro dentro do casamento. Por exemplo, assim, se você casa com ela e não escolhe um regime de bens específicos, o padrão vai ser a comunhão parcial. Ou seja, você automaticamente entra no regime de comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que vocês adquirirem durante o casamento é dividido meio a meio, mesmo que tenha sido comprado só com o dinheiro de um dos dois. Que vocês sabem muito bem que acontece que geralmente, na grande parte das vezes, é do homem. Então imagina o seguinte cenário que é super comum acontecer. O casal casa, o cara que trabalha e ganha 10 mil reais por mês. E ela trabalha também e ganha 3 mil reais. Durante 5 anos, ele banca mais de 80% das contas da casa. Eles compram um imóvel junto, um carro, fazem investimentos e depois se separam. E nessa divisão, cada um leva 50% de tudo que construíram nesses 5 anos, mesmo que a contribuição financeira tenha sido 80-20. E é um ponto que principalmente muitos homens não sabem e entram no casamento sem entender tudo que está por detrás disso. E muitas vezes vocês sabem que ele não faz pacto antinupcial e não define outro regime, por exemplo, como a separação total de bens. E aí, quando há problema, vem aquela surpresa, né? Metade de tudo aquilo que você conquistou vai ser dividido. E além disso, em caso de separação, há ainda uma possibilidade de pensão para sua parceira, principalmente se a outra parte comprovar aquela dependência financeira de você. E olha que muitas vezes isso acontece mesmo quando o relacionamento já acabou há muito tempo. E sem contar também, se vocês tiveram filhos, da guarda dos filhos, que na prática tende a favorecer mais a mulher. E os benefícios legais que o casamento dá, acesso à herança, plano de saúde, pensão por morte e por aí vai. Tudo isso, querendo ou não, cria um cenário em que o casamento, de um ponto de vista mais prático, mais racional, colocando todos os pingos nos is, que oferece mais segurança para a mulher e mais risco para o homem, especialmente se ele tiver patrimônio ou estabilidade, que se você chegar até aqui, sabe muito bem os pontos que eu estou falando, ok? E outro detalhe que eu lembrei aqui na questão da divisão dos bens que você conquistou. Se você tiver um imóvel que era seu antes de casar, né? Mas se você reformar, colocar móveis e valorizar esse imóvel depois do casamento, né? Que ela está morando junto com você,
essa valorização pode ser dividida na separação que você tiver. Tem vários casos que homens já perderam 40, 30% do valor do imóvel que eram deles antes mesmo de conhecer a sua parceira. Então é mais um ponto que você tem que levar em consideração se caso queira casar e também se não fizer um pacto antinupcial. Então, para vocês verem que um dos pontos que ainda mais pesa para o homem, né, nesse quesito é a questão financeira, que é mais desvantajoso do que vantajoso para ele. E vários dados comprovam isso, né, que um dos problemas que mais afetam o casal são voltados a questões financeiras. Casais brigam, se separam e o que era nosso, né, entre aspas, vira disputa judicial. E acredite, em muitos casos, quem sai mais prejudicado financeiramente é o homem. É só olhar na sua volta aí. O cara trabalha, constrói um patrimônio, financia um imóvel, investe. De repente, depois da separação, metade de tudo isso é dividido. E fora ainda que ele pode sair queimado na boca das outras pessoas. Mesmo que ele tenha sido o principal provedor da casa, tenha sido um excelente companheiro, sempre o lado da história tende a ser mais valorizado. E antes que alguém diga, casamento não é sobre dinheiro. Eu concordo, casamento também é sobre parceria, cumplicidade e amor. Mas quando o amor acaba, quem fica com a conta? Porque o romantismo dura um tempo, mas a parte burocrática e patrimonial, essa continua. E é exatamente aí que muitos homens descobrem o quanto estão desprotegidos. E saindo um pouco dessa questão voltada financeira, existe aquela questão que muitas pessoas comentam nas redes sociais, que você vê em discussão, que o homem não consegue ser homem dentro da relação. Mas o que é isso que você está falando? Por exemplo, assim, quando ele vê uma coisa errada na relação, né? Algum comportamento que a sua parceira teve, que ele não gostou, que muitas vezes pode prejudicar o casal como um todo, se ele colocar sua posição, colocar sua visão sobre tudo isso, vocês sabem muito bem que se ele tiver casado com uma pessoa que só está com ele por interesse, por conforto ou status social, ela sempre vai se colocar como vítima. E você sabe muitas vezes que pode acontecer falsas acusações, que muitas vezes podem até levar o cara em complicações estratosféricas, né? Que você sabe muito bem, até ser levado de arrasta ou coisa pior. Tanto é que você vê vídeos de homens que descobriram traições das suas mulheres, que elas começaram a culpar o cara, né? Aquele famoso gaslight, né? A pessoa tá errada, mas culpa você, que você é o errado da relação. Tudo aquilo que ela fez foi por conta sua. Geralmente o traidor é meio dramático mesmo, ainda mais quando desconfiam dele. Vem logo a autodefesa, pois acompanhe comigo esse caso até o final para saber de tudo o que aconteceu. Dá licença, Wellington. Pelo amor de Deus, eu tô indo no banheiro. Pelo amor de Deus, só, você merece um bate-chique mesmo no meio do seu nariz. Como, caralho. Então, na grande maioria das vezes, quando você vai conversar com algum homem que conhece o que está acontecendo no quesito casamento hoje em dia, porque está caindo muito, ele vai mostrar essas justificativas. Principalmente no quesito financeiro, né? No quesito patrimonial, no quesito também de interesse, né? Que na grande parte das vezes é tudo por interesse, por querer estar num status que você pode proporcionar. E também quando você está dentro do relacionamento, você não pode exercer o papel de homem na relação. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você achar que está errado, você sempre vai ser o culpado na relação. E quando posteriormente vocês se separarem, você vai ter mais contras do que prós, sabe? Então, gente, para fechar aqui, eu não estou dizendo que você não deve casar ou que todas, né, as mulheres são interesseiras, seria um absurdo e eu mentiria dizer isso. O que eu estou dizendo é que você tem que ser inteligente, conhecer as leis do seu país, proteger seu patrimônio e escolher bem com quem você vai se unir. E, principalmente, saber como está acontecendo os moldes dos relacionamentos de hoje. Eu trouxe dados para vocês oficiais do IBGE, da CNJ e de outros órgãos governamentais. E é só para concretizar tudo isso. Não é apenas uma teoria, é uma realidade que está acontecendo. Mas e aí, o que você me diz? O casamento ainda compensa para quem? Para o homem ou para a mulher? Ou será que só de um lado está ganhando nesse jogo? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você tem um tema de vídeo que queira que eu faça aqui, deixe nos comentários também. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.